Chegou. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? A gente passa assim um bocado de tempo esperando ao final de semana para dar uma voltinha de moto, né? Com cara de chuva, e chega aqui o cara diz: ei, sobe ali. Mas é o preço que a gente paga em se meter no meio de jovens, não é isso? Graças a Deus que a gente, como foi falado aqui, ainda temos uma boa condição de vida, a gente consegue viver bem, se divertir um pouco. E coincidentemente, essa moto é minha há um bocado de tempo. E é uma moto crente, né? Porque a gente já fez muita coisa. Em púlpito, assim, é a segunda vez que ela sobe. Já rodamos muitos quilômetros aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba, participando de muitas coisas para trazer o nome de Deus ao topo, para chamar a atenção do Evangelho, para alcançar aqueles que não são alcançados. E eu faço parte de um grupo que a gente faz esses barulhos mesmo para chamar a atenção. A gente sabe que isso é besteira. É só para dar aquele ibopezinho, porque o principal que sustenta a gente é esse Evangelho que tem nos levado e continuará nos levando segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Bom estar com vocês aqui. Agradeço a todos pela confiança. Eu continuo dizendo que é um privilégio, né? Ainda estar no meio de pessoas jovens, com pouca idade. E às vezes eu pergunto o que é que a gente ainda tem depois de tanto tempo para conversar. Mas hoje eu quero ter um tempo com vocês, já que estamos aqui, para a gente pensar um pouco a respeito do que Deus tem feito na nossa vida, desses tempos que nós estamos vivendo hoje. E que certamente são um desafio, não só para nós, que já temos um pouco mais de idade, mas para vocês, jovens, principalmente, tá bom? E eu quero orar com vocês 30 segundos, pode ser? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho plena convicção que foi a Tua mão quem nos trouxe aqui, a cada um de nós. Foi a Tua mão que nos colocou nesse lugar, foi a Tua mão que fez com que cada um ligasse o seu telefone, o seu computador, acessasse uma rede social dessas aí para poder acompanhar isso que está acontecendo aqui na sua casa. Pai, eu tenho certeza que é você quem está controlando tudo e fazendo com que todas as coisas aconteçam de acordo com a Tua soberana vontade, Senhor. Eu sei que você marcou esse dia, eu sei que você reservou esse dia, e nenhum de nós está aqui por falta de opção. Você nos deu a única opção de estarmos aqui, estarmos na televisão, estarmos aí na internet, em casa, mas parados nesse tempo para ouvir o que você tem para nós, Pai. A minha intenção nessa noite é somente ser aquela colher que você vai usar para alimentar os teus filhos, mas a comida é tua. Você quem preparou a dieta, você quem tem o que nós precisamos para esse dia, e é unicamente nisso que eu acredito, que somente o teu nome seja glorificado, que somente a tua palavra seja ministrada, que somente aquilo que você tem para essa noite aconteça, porque é isso que vai saciar os nossos corações e a nossa vida. Te dou glória, te dou honra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu vim conversar com vocês aqui num culto de jovens, com muitos jovens, né? E é muito difícil a gente não fugir do contexto que nós estamos vivendo hoje no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, independente da denominação, independente de denominação, independente de instituição, porque o que nós estamos vivendo não é algo que alcança a igreja, é algo que alcança a igreja, que alcança as famílias, que alcança as casas. O mundo está vivendo um tempo diferente, um tempo sem precedentes, que ninguém poderia prever, e nós sabemos que a grande maioria das pessoas não sabe ainda o que fazer, não sabe ainda como as coisas vão funcionar, algumas se vão funcionar. Mas a única certeza que nós temos, a única convicção que nós temos é de que Deus, o soberano, permanece no controle de absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Eu lembro de um texto que a Bíblia narra, em que o Isaías fala um pouco assim de uma situação difícil. No ano que morreu o rei Uzias, o rei morreu, não tinha governo, o que é que vai acontecer, e o ministério, como é que vai ser, e os negócios,
e a moeda, como vai se resolver a política. Aí diz, o Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu olhei para o céu e eu vi o Senhor. Amém? Num tempo de crise, num tempo de caos, num tempo de incerteza, num tempo de perguntas muitas sem respostas, Isaías olhou para o céu e ele disse, e eu vi o Senhor. E ele diz assim, e eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Eu queria que você imaginasse, né, isso aí, porque diante de um caos, diante de uma crise, como é que nós esperamos que as pessoas estejam? Isaías olhou e Deus deu a oportunidade para que ele pudesse vê-lo, e ele estava sentado no mesmo lugar que ele sempre esteve desde antes da fundação do mundo e que permanecerá eternamente, sentado, soberano, num alto e sublime trono, sereno, sem cara de espanto, sem consultar o Google para saber o que deve fazer numa situação de crise. E diz que ao redor dele os anjos continuavam fazendo o que sempre fazem, sem pressa, dizendo, santo, santo, santo. E ele olhou para Isaías e foi conversar com Isaías. E aí, Isaías? Então, queridos, Deus mudou? Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E as pessoas às vezes perguntam, nesse tempo assim de crise, que as pessoas estão morrendo, como sempre morreram. E as pessoas perguntam e justificam e dizem, mas o cara era bom, era um pastor, era uma pessoa legal, fazia o bem e morreu. E as pessoas fazem aquela velha pergunta e dizem, onde está Deus diante disso? E esse texto nos dá a resposta que diz assim, Deus continua aonde? No mesmo lugar em que sempre esteve. A Bíblia diz que sobre ele não há variação, não há mudança, ele está no mesmo lugar. E nada vai acontecer aqui que vá mudá-lo, que vai tirar a posição dele, porque nada que acontece nessa terra foge ao seu controle. Deus não está surpreso com nada. Amém? Você acredita nisso? Então, eu sei que é difícil, a gente nunca viveu isso. Mas eu vinha para cá ainda agora, né, assim, e dizendo, poxa vida, os jovens estão reunidos hoje. Como é que está a cabeça do jovem? Como é que está a cabeça da igreja jovem? Como é que está? Quais são as perguntas deles? O que é que eles estão pensando? Qual a expectativa? O que é que aconteceu nesse negócio, né? Que agora ninguém sabe. O cara fez o Enem, não sabe se vai se matricular, não sabe onde vai. O primeiro semestre começa no segundo, está entendendo? Então está todo mundo assim, tonto, sem saber o que fazer. E o jovem que não tem muita experiência, que está chegando no mundo agora, caiu logo agora em 2020, o que é que ele está pensando? E eu vim pensando nisso. O que é que a igreja, como a igreja está reagindo? Como o jovem que é a igreja deve pensar? E eu quero ler um texto com vocês que fala um pouco sobre isso. Eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, ela permanece salva. Jesus uma vez falou para Pedro e disse assim, Pedro, é o seguinte, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, a partir do momento que eu entendi aquilo, que eu vi o que Jesus falou, pela confiança que eu tenho nele, eu disse, pronto, está tudo resolvido. A história da igreja está resolvida, a vida da igreja está resolvida, o final da história está resolvido, porque quem garantiu isso não foi eu, foi Deus, através da boca do seu próprio Filho. Então hoje a gente vive uma situação, para nós brasileiros aqui, talvez uma situação um pouco desconfortável, mas tem irmãos nossos que já vivem isso há muito tempo.
E eu entendo, assim, eu tenho uma percepção de que, como Deus sabe de tudo, e nada fugiu do controle dele, nós como igreja devemos entender o que está acontecendo com a gente. Nós como igreja devemos entender o que significa tudo isso, para que a gente possa seguir com mais tranquilidade, seguir talvez com dores, mas sem sofrimento. Eu quero convidar você a ler um trecho que Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo número 13. É um trecho muito claro. Eu quero ler o versículo de número 11 com você. Só um versículo. Esse trecho, esse capítulo 13 é um capítulo muito bacana, um capítulo muito bonito, poético, né? Fala sobre o amor, tudo suporta, tal. Aí de repente Paulo está falando sobre amor, e antes que ele termine essa conclusão, e antes que ele feche esse raciocínio, e antes que ele estabeleça ali o ponto final desse raciocínio, ele dá uma parada. Ele dá uma parada e chama atenção para algo que eu quero chamar atenção para a gente hoje. Porque poetizar a fé, poetizar o evangelho, fazer poesia, cantar, harmonizar o negócio, né? E falar, e a gente faz essa coisa toda, e vem para o culto, e vem para a reunião, e a gente está frequentando isso há um bocado de tempo. Muita gente, muitos de vocês aqui, a grande maioria, já nasceu nesse processo. Mas parece que enquanto a coisa está poética, é fácil da gente ir administrando. E o Paulo está falando sobre o que é o amor, como funciona o amor, como se comporta aquele que ama. E eu não vou me deter nisso hoje. E aqui no capítulo 11 ele dá uma paradinha para falar sobre isso. Ele dá uma paradinha e ele fala assim, vocês estão lendo aí? Acharam aqui, né? Pronto. Ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Existe alguma coisa errada em ser menino? Eu não estou falando de menino aqui no menino, porque tem jovens, mulheres aqui, né? Em ser criança, existe alguma coisa errada com isso? Não. Todos nós já fomos crianças, inclusive eu. Não existe nada de errado com isso. E quando eu era menino, quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu me comportava como criança, eu pensava como criança. As minhas prioridades eram prioridades de quê? De criança. Qual é a prioridade de uma criança? É o feijão ou a pipoca? Irmão? É a pipoca. Qual é a prioridade da criança? É o livro ou é o videogame? É o videogame. Não é verdade? Tem alguma coisa errada com isso? Não, porque isso faz parte do processo. Deus nunca veio quebrar processos. Deus nunca veio antecipar processos. Muito pelo contrário, Ele é um Deus de processos. E Ele nos chama para vivermos esse processo etapa a etapa. E às vezes a gente não quer viver algumas etapas do processo. Mas quando Ele mandou o seu Filho Jesus aqui para a terra, e Jesus veio para cá para cumprir um projeto, cumprir um propósito, cumprir uma missão, Deus não mandou Jesus para a terra como um homem assim grande, né? Como Thor, no filme do Thor. O Thor já veio Thor. Malhado, aquele músculo, aquilo tudo é falso, é televisão, com um martelo, e já veio resolvendo tudo. Não, Deus mandou o seu filho como uma criança. Ele nasceu como uma criança, ele foi bebê, ele chorou, ele fez tudo que uma criança faz. Porque Deus não quebra processos, irmãos. O homem nasce, cresce. Então Paulo está dizendo aqui, teve um tempo que eu era menino também, e eu fazia tudo que um menino faz, e até aí tudo bem. Aí ele continua a dizer assim, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás todas as coisas de menino. Eu estou falando isso porque eu estou falando aqui com os jovens.
que devem ter sido menino há pouco tempo, que devem ter saído da sua fase de criancice há pouco tempo. Alguns que a gente classifica como adolescentes, né? Os adolescentes, essa fase aí dos caras meio estranhos, que nem tá lá, né? Então eu estou falando para pessoas que são jovens, que talvez ainda se lembrem do que faziam quando eram meninos, ou talvez ainda façam algumas coisas com meninos. Eu estou falando isso, queridos, porque a igreja de Jesus Cristo também ela passa por esse processo, também ela está submetida a esse processo, e em cada fase do processo há um comportamento diferente. O que eu penso, o que eu entendo, o que eu percebo, o que eu tenho como testemunho no meu coração, não porque eu vi o céu se abrindo, porque desceu um anjo e falou comigo, nada disso. Mas o que eu entendo é que a igreja, ela também tem que passar por esse processo. E nós cantamos aqui, ainda agora, uma música muito bonita, dizendo que Jesus nos escolheu para casar, não foi isso? Cadê a cantora, a banda? Jesus nos escolheu para casar, e nós sabemos, a igreja ela é colocada como a noiva do Cordeiro. E vocês acham que o Cordeiro vai casar com uma criança ou com uma mulher? Figurativamente falando. Então a igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela também tem que amadurecer. Ela está num processo de amadurecimento. Eu não sei se vai levar um tempo, eu não estou aqui para adivinhar quando será esse encontro da noiva com o noivo, eu não quero pensar nisso. Mas o que eu quero pensar e que eu entendo que nós temos que pensar é que certamente, isso não tem dúvida, nós estamos vivendo um tempo, meus jovens, onde nós precisamos entender que a igreja está passando por um processo que ela tem que deixar de ser criança, ela tem que deixar de ser menino, ela tem que deixar de parar de pensar e de fazer coisa de menino e priorizar coisa de menino e passar a ser gente grande. Já faz tempo. A Bíblia nos fala, se você acompanhar o período da lei, aí sim, o período da lei era um período de criancice. Quem lembra dessas histórias? Vocês, não sei se lê a Bíblia, né? Um período de criancice, onde você vê o povo ali como criança, pedindo sinal, pedindo prova, emburrando. Ah, não quero sair não, eu quero sair do Egito, vamos sair do Egito. Ah, agora eu quero voltar. Quem é pai? Tem algum pai aqui que tem menino em casa? É estranho isso que eu estou falando? Não, né? Não é assim? Eu quero isso, agora eu quero aquilo. Não, agora eu não quero mais. Agora eu não falo mais com você, porque eu pedi para você fazer um negócio, Deus, e você não fez. Não fez na hora que eu queria. E o povo de Deus passou por esse processo de infantilidade, de criancice, tanto que a Bíblia fala que Moisés ele era tipo um tutor, era um preceptor. Tem uma versão mais antiga que fala que ele era o aio, né? Ele funcionava ali como um preceptor da criança, para gerir as coisas, para mostrar a lei, como é que funcionava. Mas diz que quando Cristo veio, quando Cristo se revelou, quando essa fase acabou, meus irmãos, eu estou falando da vida da igreja, da vida do povo de Deus, desse processo, desse fluxo. Diz que quando Cristo veio, e já faz um bom tempo que isso aconteceu, então ele virou de fase. Nós deixamos dessa parte de criança, nós não precisamos mais de um interceptor, porque agora nós estamos numa fase adulta. E já faz um bom tempo que isso tem acontecido. Então agora, como adultos, a gente não precisa estar pedindo prova de nada. Como adultos, nós não precisamos ser convencidos através de presentes. Passa na escola, tira 10 que eu te dou um brinquedo, eu te dou um videogame, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Isso é coisa de criança. Ah, Deus, se você me der isso, eu vou. Isso é coisa de criança. Por isso o apóstolo Paulo disse, não tem nenhum problema. Eu já fiz muita coisa de criança, eu já pensei como criança. Mas irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma situação que não é para ser gerida por criança. É uma situação onde muitos de nós temos sim que amadurecer mais rápido. A igreja tem que se comportar como madura.
Como adulto, os jovens de hoje, vocês que estão compondo essa igreja de hoje, têm que pensar que vocês fazem parte de uma igreja que já tem idade, já tem tempo de se comportar como uma igreja adulta, como uma igreja madura, que vai saber priorizar o que é essencial, que vai saber se comportar e pensar como gente grande. Por isso Paulo falou, olha, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás, irmãos. Deixei para trás. Hoje eu sou um homem casado, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 2 filhas maravilhosas. Deus colocou isso para eu cuidar. Eu não posso me dar o luxo de numa quarta, numa quinta, numa sexta-feira olhar para a janela e falar assim: hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou com vontade. Quando eu era menino, às vezes eu não ia para a aula porque eu não estava com vontade, ficava em casa. E meu pai tolerava. É um menino. Mas hoje, eu cresci. E com vontade ou sem vontade, eu tenho que sair para trabalhar. Hoje eu faço muitas coisas que eu não considero que sejam as coisas mais prazerosas, mas são necessárias fazer. Porque eu deixei para trás toda a minha vida de menino. Então eu falo isso, irmãos, porque vocês jovens, vocês têm a energia, vocês têm o tempo, vocês têm a influência. Vocês têm que entender como vocês deverão expressar e mostrar ao mundo a igreja que vocês são. O mundo está perdido, está todo mundo tonto. Ninguém sabe o que fazer. Eles vão olhar para quem? Me diga. Ontem eu conversando com a minha filha, sabe o negócio de Enem, esses negócios, está aí, não sabe muito das coisas. Uma hora de um jeito, outra hora de outro, não tem ministro. Você vai se agarrar com isso, irmão? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos essa noiva que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Nós somos a referência moral nessa terra. Nós somos sal e luz nessa terra. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Levi, tem pouca gente, não me interessa. O que eu tenho para expressar a respeito do sentimento que eu tenho percebido, que tem no meu coração, em função de tudo que nós estamos vivendo, é que nunca talvez a igreja tenha estado numa situação onde ela é tão importante. Onde é tão importante você que tem pouca idade, que está frequentando o evangelho há pouco tempo, que é jovem, estou aqui, você tem que entender como é importante a sua posição, porque talvez no lugar onde você está hoje, você seja a única referência de luz, seja a única referência de sal, seja a única referência de esperança, de salvação. E você não pode mais se comportar como um menino, fazer um biquinho e falar: hoje eu não vou ser crente, hoje eu não vou a uma de Deus, hoje eu vou deixar o evangelho de lado. Não! Para um pai de família, para um homem de responsabilidade, para uma mulher madura, não existe sábado, domingo nem feriado. Existem dias a serem lutados, a serem conquistados, desafios a serem vencidos em prol daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. O evangelho diz, Paulo falou aos romanos, dizendo que o mundo, o bairro, a cidade está gemendo. Gemendo, irmão. Esperando que esses meninos, ou esses homens meninos, ou esses homens travestidos de meninos que não querem deixar de ser meninos, eles se levantem, assumam a responsabilidade que está sobre a sua vida, amadureçam e gritem e se levantem para calar o gemido da nação, para calar o gemido da cidade, para calar o gemido da universidade, para calar o gemido da sua repartição. O mundo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem, não como meninos, mas como homens maduros, que entendam que nós estamos vivendo uma crise mundial, que nós estamos com um problema de saúde, que nós estamos com um problema em todas as áreas, e que nós temos que assumir o nosso papel.
O evangelho, irmão, não é andar de moto. O evangelho não é tocar teclado, não é fazer banda, nem fazer show gospel final de semana. O evangelho é uma vida que tem que ser vivida a cada dia, expressando a cada dia o amor de Deus sobre nós, para que o mundo saiba quem nós somos. Não, para que o mundo saiba quem é o Deus que está em nós. Jovens que têm não apenas grito, jovens que não são movidos por hashtag. Hashtag é a coisa mais burra que tem para juntar pessoas. O jovem cristão, a igreja que é feita por jovens, mas são jovens maduros, eles têm voz, porque a voz deles é a voz de Deus. E não importa onde eles estão, não importa se o decreto manda abrir ou fechar templo, irmãos, não pense nisso. Deus esteve calado por 400 anos. 400 anos. Não falar por ninguém. Tinha sumo sacerdote bonito, com roupa legal, 2 no sumo sacerdote, tudo acontecendo. O templo bonito, enfeitado, não tinha decreto para fechar o templo. Podia abrir, fazer culto todo dia. E Deus estava o quê? Calado. Porque o povo estava se comportando como menino. Até que Deus chamou um homem, levantou um homem que era o sumo sacerdote legítimo. E Deus não estava nem aí para decreto. Deus disse: eu vou falar através da tua boca. E a minha Bíblia diz que João Batista era a voz de Deus clamando no deserto. Deus não quis falar na sinagoga. Deus não quis falar no templo, mesmo que o decreto permitisse. O mover de Deus, o caminho da igreja, o que a igreja tem que fazer, irmãos, não é regido por esse governo. O governo pode abrir o decreto, pode abrir o templo, pode botar dinheiro, comprar som novo, mandar mesada para cá todo mês. Se Deus estiver calado, isso não vale absolutamente nada. Nós, vocês, nós jovens, vocês que são jovens, têm que entender que existe uma voz que está presente dentro de você, e vocês são a voz de Deus aqui nessa terra. Agora, para que isso aconteça, vocês têm que deixar a parte de menino para trás, têm que esquecer as coisas de menino, não pensar como menino, mas como gente grande. Assumir as dores, assumir a responsabilidade de ser um cristão de verdade nessa terra. Assumir a responsabilidade de ser aquele que tem o evangelho na sua vida para expressar, calado, dando testemunho. Entender, queridos, que a igreja não está ameaçada porque os templos estão fechados. Que o evangelho não está correndo risco porque nós não colocamos mais 1000 pessoas aqui dentro como fazíamos antes. O evangelho segue a sua rota firme. Agora, só quem acompanha o evangelho são os cristãos maduros, que vão lutar, gastar energia, gastar o dinheiro das pessoas, gastar tempo de televisão, de internet, com coisas que realmente sejam essenciais para a vida das pessoas. Tem gente morrendo, tem gente gritando, tem gente deprimida, e a gente está brigando para juntar mais sal nos saleiros. A gente está brigando para juntar aquilo que Deus tem todo o interesse de espalhar. Agora, para assumir uma postura dessa, tem que ser maduro, tem que amadurecer. Porque uma família não se desfaz porque o pai perde o emprego. Uma família não se desfaz porque sai de uma casa de 400 metros para uma de 50.
Uma família não se desfaz porque num tempo de crise você saiu de uma casa grande, de um apartamento confortável, com sala de jogos, sala de estar, sala de janta, sala de banho, sala de tudo, e foi morar num lugar que só tem a cozinha, o banheiro e um quarto. O essencial. E porque a gente não quer mais conviver perto do outro, não quer lavar o banheiro, não quer ir para a área de serviço, fazer o que é preciso, a gente continua brigando para estar na sala brincando. Porque tiraram o nosso videogame. Porque cortaram a nossa brincadeira. Porque agora eu não tenho mais onde cantar. Porque agora eu não tenho mais onde pregar. Isso é uma perseguição contra a igreja. O inimigo está se levantando. Eu não sei se o inimigo está se levantando ou se é Deus que está espalhando o sal para onde ele tem que ficar. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu falava como menino. Eu agia como menino. Eu raciocinava como menino. Mas depois que eu me tornei homem, eu abandonei as coisas velhas de menino. Então, como igreja hoje, como um jovem cristão hoje, eu procuraria fazer as perguntas certas. Eu procuraria entender o tempo que nós estamos vivendo hoje, que vocês estão vivendo hoje. Eu procuraria perceber e pedir a Deus discernimento para que você possa viver o melhor que você pode viver nesse tempo, sim, que nós chamamos de crise, nesse tempo difícil. Calando o gemido de tantos que estão gritando, esperando que você diga: eu vou sair do meu berço. Porque no momento a sala da casa está trancada. E vou limpar o banheiro, sim, que eu não gosto. Eu vou lavar roupa na área de serviço, que eu não gosto. Eu vou fazer comida aqui na cozinha, que eu não gosto, porque só o que tem na casa é hoje. Hoje é isso. Meus irmãos, Deus nos deu absolutamente tudo que nós precisamos. Talvez muitas das nossas orações nesse tempo difícil não sejam atendidas. Ouvidas sim, atendidas talvez não. Porque em algum ponto da história nós aprendemos, nós entendemos que nós temos algum privilégio nessa terra. E a gente gosta sim de pular etapa. A gente gosta sim de quebrar processos. Mas Deus vai continuar nos mantendo firmes no processo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Se dependesse de nós, nós não estaríamos passando por tudo isso. Se dependesse de nós, pensando como a gente às vezes pensa, a gente estaria dando um testemunho aqui, muita gente arrepiada e caindo no chão e rolando feliz da vida, se vangloriando que o supermercado está fechado, as academias estão fechadas, os bares estão fechados, está tudo fechado, mas a igreja está aberta. Não tenho certeza que fomos chamados para esse propósito. Não tenho certeza. Na evolução do processo nós temos que amadurecer e entender que em cada fase do cenário, dependendo do seu nível de maturidade, você vai se comportar de maneira diferente. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dependendo da fase no processo de amadurecimento que você esteja, você vai dizer: então não vai me faltar nada. Não vai me faltar o videogame, não vai faltar o carro novo, não vai faltar o emprego bom, não vai faltar uma casa confortável. Porque nada é isso, né? Não vai me faltar nada. Mas talvez em outra época da sua vida, amadurecendo um pouco mais, entendendo como o mundo está funcionando e o que acontece e o que a palavra de Deus realmente nos garante e o que ela não garante em termos de compromisso para nós, você vai dizer assim: porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Não vai faltar emprego, não vai faltar desemprego, não vai faltar bonança, não vai faltar crise. Não vai faltar chuva, mas também não vai faltar seca. Não vai faltar angústia, mas também não faltará o consolo. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Deus não nos trouxe para cá para vivermos com uma legislação diferente, com um privilégio só nosso. Ele nos trouxe para servirmos de exemplo como seu filho veio servir. Não fora desse mundo, mas nesse mundo. Não isento de dores, mas passando por elas. Porque o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar nada. Não vai me faltar pastos verdejantes. Aleluia. Tons menores, strings. Fumaça. Oh. Mas não faltará também o vale da sombra da morte. Por onde passaremos, sim. Com angústias de morte, sim. Sentindo medo, sim. Mas com a convicção de que tu estás comigo, e que a tua vara e o teu cajado me consolam em qualquer circunstância, em qualquer situação. Acho que eu quero, porque eu queria ficar deitado no pasto verdejante. Queria ficar jogando bola, brincando, jogando tênis, jogando golfe, que é chique. Porque Deus pode me dar pastos verdejantes. Mas eu tenho que deixar de ser menino. Como diz o preto no branco, ser adulto, tudo bem. A gente tem que crescer. Só que para ser adulto, tudo bem, nós temos que deixar esses pastos, entendendo que isso não é perseguição, entendendo que isso não é obra do cão prevalecendo contra a igreja. Isso é o processo de Deus nos conduzindo, nos guiando para um nível maior de amadurecimento, de responsabilidade, de consciência, como aconteceu com seu filho. E vamos passar assim pelo vale da sombra da morte, consolados, acompanhados, até que Ele nos levará a uma mesa, na presença dos nossos adversários. E os meninos dirão: ah, tá vendo como eu cheguei aqui? Vamos cantar aquela música lá, da vingança. Bota bem alto aí, tá vendo? Deus nos colocou aqui, na presença dos nossos adversários, uma mesa farta. Eu vou sentar aqui, agora vou ser servido. O anjo Gabriel: Jesus Cristo, por favor, me sirva. E deixa meus inimigos vendo ali, com fome, e eu aqui comendo. Mas se nós amadurecermos um pouco, quando chegarmos diante dessa mesa, na presença dos nossos inimigos, como cristãos maduros que deixamos as coisas de menino para trás, nós vamos convidar os nossos inimigos para sentarem na mesa e nós vamos servi-los. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e não nos falta nada. Está faltando para os desesperados, para os inimigos, para os desacalentados, para aqueles que não conhecem o que nós dizemos que conhecemos. Então o meu nível de amadurecimento vai me deixar em pé, colocar os inimigos na mesa e vai servi-los. Amém, irmão? Ah, mas eu tenho um mestre. O meu mestre, ele não mandou mensagem lá do céu. O meu mestre não mandou uma apostila. Jesus nunca escreveu um livro. Ele desceu, se humilhou e veio ser homem e disse assim: me siga e faça o que eu faço. E ele me deu exemplo de um menino que foi crescendo, que virou homem e amadureceu. E nas suas últimas lições aqui na terra como homem, lá na sala de aula, ele pegou o pão, rasgou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é rasgado, não por mim, mas por vocês.
E Jesus amadureceu a um ponto não de apenas sair da mesa para ser servido, porque ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, como meu mestre, eu também quero servir. Mas ele chegou a um nível de maturidade que talvez eu ainda não tenha chegado, mas que eu posso chegar. Onde ele diz: a igreja madura, o homem maduro, o cristão maduro, não é apenas aquele que cede o seu lugar, coloca o seu inimigo e vai servi-los, mas é aquele que se torna o pão, a comida, para alimentar, sim, também os seus inimigos. Aquele que é o Cristo, a oferta que se dispõe no lugar do outro, que não ora para pular processos, ou ora? Sim, ora. Ora. Pai, se for possível, Pai, deixa eu pular essa parte. Vamos pular para aquele episódio onde eu já apareço subindo para o céu assim, depois de tudo. Qualquer menino oraria desse jeito, qualquer homem oraria, e Jesus orou assim: Pai, vamos pular essa parte, Pai. Mas ele estava nos conduzindo e nos dando exemplo de o que é um cristão maduro, sujeito à vontade de Deus. E ele disse: que não se faça a minha, mas a tua vontade. Que venham os soldados, que venha a cruz, que venham as dores. Jesus não quebrou processo. E nós, vocês jovens, entendam, vocês não nasceram no tempo errado. Poxa vida, eu devia ter nascido na década de 60, rock and roll, lá, lambreta e tal. Não tinha nada disso, a guerra tinha passado, baby boomer, todo mundo crescendo, prosperidade e tal. Vim nascer agora, eu vim ser jovem em 2020, sem aglomeração, sem showzinho. Vocês nasceram no tempo certo. Amém? Deus os colocou na terra nesse tempo, porque vocês são a igreja madura, que vai mostrar ao mundo como se comporta um cristão maduro, que vai mostrar ao mundo como se comporta uma igreja madura, que vai servir como uma igreja madura, que vai servir como o nosso Cristo serviu, sendo mestre, lavando os pés daqueles que se julgavam maiores do que ele. Porque quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás todas as coisas de menino. Eu oro para que essa amém, irmãos? Então eu oro para que essa seja a afirmação de vocês nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a todos segundo a soberana vontade do nosso Pai para a sua igreja. Amém. Que Deus abençoe.